Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu aqui de volta para o canal, porque a gente precisa conversar sobre a situação que está acontecendo agora no mundo, nos Estados Unidos, né? Porque, para quem não sabe, eu vivo aqui em Nova York, às vezes eu estou também no Havaí, porque eu tenho ido bastante para os dois lugares. Mas assim, eu continuo vendo as notícias, continuo estando por dentro das notícias e realmente a situação é bastante grave aqui nos Estados Unidos, com o regime do nosso presidente Donald Trump aqui querendo ser bastante autoritário. E assim, sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Karen Daoud. Eu sou brasileira, naturalizada americana e descendente de palestinos. Então, vocês fiquem atentos que aqui vai ter muito assunto sobre Palestina e também Estados Unidos. Mas vamos começar aqui a falar um pouco sobre os reacts do dia. Eu tenho para vocês para falar assuntos diversos, né? Porque faz tanto tempo que eu não volto para o canal que é claro que eu tenho muito assunto ainda para desdobrar com vocês e quero saber a opinião de vocês também, né? Então vai ser uma live super rápida, só para a gente poder pontuar como é que vai ser aqui o canal, o que a gente vai debater aqui no canal. E espero que vocês curtam, né? E compartilhem se quiserem. E também, né? Vamos lá, vamos ver se vocês também compartilham de opiniões ou também discordam da minha opinião. Sem nenhum problema, eu não vou brigar com ninguém. Então a gente vai colocar aqui algumas notícias do dia, né? Hoje o Donald Trump, né? Ele realmente ele deu uma pausa, né, nas tarifas, porque vocês sabem, né, ele tarifou todo mundo e está recebendo muitas retaliações, principalmente da China, né, que está superando os mais de 100% de taxas sobre taxas, né, porque ele taxou muito, foi muito feio, as ações da Bolsa no mundo inteiro caíram, principalmente aqui nos Estados Unidos, nós estamos aguardando uma recessão bastante grande, está bastante preocupante também em relação aos estudantes que estão aqui sendo deportados por inúmeras causas, não é só porque estão fazendo manifestações, e isso assusta bastante. O péssimo investimento de Donald Trump também agora na educação e na ciência, indo de mal a pior. Então, são tantos assuntos que eu preciso conversar com vocês, mas principalmente porque é importante da gente observar que o Brasil vai sofrer as mesmas consequências se a gente deixar o autoritarismo no mundo ganhar força. Então, acho que mais do que nunca, nós devemos ter a nossa voz ouvida, nem que seja para as redes sociais, porque já que não estão deixando aqui nos Estados Unidos, né? Eu digo aqui nos Estados Unidos, ó, você aí falar nas ruas e tal, então o movimento tem que ser bem grande para que realmente a polícia e o Donald Trump tremam nas bases e não nos parem, né? Porque eles estão parando bastante aqui os imigrantes e os cidadãos, né? Americanos de falarem o que eles pensam. Eles só aceitam o lado deles, mas os outros, as divergências, eles não aceitam. E é isso, né? Ele tá dando uma pausa. Eu tenho uma outra coisa para fornecer aqui para você, só um pouquinho. Deixa eu só tirar aqui. Eu vou botar um outro. Deixa eu ver aqui qual que está. Aqui. Vamos lá, aqui. Então, dando uma passada nas notícias aqui, eu vi que a BBC está bem completinha e a gente pode ver, tá tudo em inglês, claro, né? Quando ele diz que as tarifas dele vai pausar por 90 dias, é porque, claro, que ele está vendo que a política dele foi realmente feita de uma maneira bastante duvidosa e perigosa, até porque as previsões dos bancos aqui enfim, de todo o sistema econômico, é de que nós estamos vivendo já uma recessão e vai ser cada vez pior essa recessão, até porque os preços dos produtos básicos estão aumentando e até quem votou no Trump está bastante arrependido, né? E também a retaliação da China, né, que é bastante visível, né, porque a China não vai deixar isso por menos, né? Eles chamam de trade tyranny, né, que é a tirania do Trump, exatamente por isso, para barrar os produtos chineses. E os americanos estão agora, antes dessas tarifas começarem a take action, né, começarem a funcionar, estão comprando desenfreadamente produtos chineses, eletrônicos principalmente, porque eles sabem que vai sobretaxar, né? E é complicado isso, porque isso não só abarrota os correios, mas também nos
nos faz pensar sobre o consumo americano, né, dessa urgência de consumo americano, porque a gente sabe que os chineses produzem muitas coisas que os americanos jamais vão produzir em tão curto tempo, né, até porque não tem a matéria-prima que eles lá na China têm, né. Eh, Outra coisa também sobre Israel, aqui também tem um outro caso também da República Dominicana, né, desse colapso do incidente, mas também tem aqui sobre enfim, o não cessar fogo em Gaza ainda, que está bastante preocupante. Eles estão matando muitas crianças e médicos, infelizmente a conversa do Netanyahu aqui foi para pior, né? Ele achou até que o Trump ia abonar ele das tarifas, mas o Trump disse: não, 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 não vou, porque nós demos 4 bilhões para vocês e nós precisamos dos seus espólios de guerra. Então, sinceramente, assim, ele está só de olho em construir novos resorts em Gaza e de olho no dinheiro do Netanyahu. Então, o Netanyahu só não quis atacar muito o Trump porque ele vai ter uma grande pressão agora do Irã, né? Que parece que o Irã também está se mexendo e respondendo a tudo isso aí. Outra questão aqui, ó, é questão nuclear, né? Porque, como todo mundo sabe, né, o Irã tem um arsenal nuclear onde Israel realmente tem bastante medo. Então, acho que isso aí é uma proposta onde ele quer, Donald Trump, fazer aquela coisa, vamos pacificar e não fazer guerras e tal. Porém, a gente sabe que isso não vai ser mais do mesmo, vai ser a mesma situação, até porque não vai resolver muita coisa. A gente sabe, né? As conversas do Trump, que ele acha, né, na verdade, que nós vamos achar que ele vai acabar com a guerra ou que vai acabar a guerra em qualquer parte do mundo, isso é a resposta dele com as tarifas, que ele não vai acabar de meter guerra em todos os lugares, nem que seja o trade war, né, a guerra tarifária. E ele está com muita pressa porque como ele tá nesse trade war, né, nesse trade internacional, ele tem uma atenção bem grande sobre o Irã, né? Porque o Irã, como ele é vizinho ali, né? Um vizinho importante ali, né? De Israel e dos outros países em volta ali da Ásia, do Oriente Médio, ele não tem nenhuma ideia de como vai contactar essas pessoas, né? Como eles têm o Donald Trump, ele tem uma grande conversa com os Emirados, ele tem grandes amigos lá, né? Então ele acha que talvez com o Irã ele possa fazer alguma manipulação para dissuadi-los, né? Até porque ele quer fazer um plano em Gaza, né? Então ele quer que tudo ali fique sossegado para que ele possa, enfim, investir o dinheiro americano lá, que é um ultraje, é uma coisa assim totalmente imperialista, e ele quer voltar a um regime do século XVIII. Então exatamente isso que está acontecendo. São tantos assuntos, gente, que eu quero falar, mas isso aqui é só para dar uma pincelada para vocês que o Israel não está mexendo muito com Donald Trump na questão tarifária e etc., por causa disso, que ele sabe que ele tem dedos no Irã. Enfim, gente, essa é uma live super curta. Eu vou só colocar os headlines, né? Eu presumo que eu vou fazer sempre cortes para poder inteirar as notícias e voltar aqui a fluir melhor a nossa live. E eu quero ouvir a opinião de vocês, o que vocês estão achando do áudio, do vídeo, o que vocês gostariam que a gente conversasse, enfim, as notícias, as curiosidades daqui dos Estados Unidos, enfim. E também trazendo notícias brasileiras. De repente vocês queiram também ouvir minha opinião, né, de estrangeiros que estão morando fora do Brasil, como estão sendo vistos por aqui, né? Porque a gente sabe que o Bolsonaro, por aqui, ele nem existe, né? Ele acha que existe aqui porque o filho dele tá aqui, mas infelizmente ele nem existe, é uma realidade. Infelizmente, eles acham que pode, enfim, dissuadir toda enfim, a lei e poder fazer essa anistia, que na verdade é só para eles mesmos, não é uma anistia para, enfim, as pessoas, né? E a gente sabe que a anistia não pode acontecer porque senão a gente vai perder nosso Estado de Direito, as nossas leis e a nossa democracia, que a gente ainda tem um pouco, né, dessa democracia.
Enfim, gente, é isso. Eu espero ter ajudado um pouco vocês a esclarecer a situação por aqui. Então, o Trump pausou as tarifas por 90 dias, porque ele viu que a cagada que ele fez, desculpa o palavreado, mas foi isso mesmo. Gaza continua com os problemas, Cessafar não continua. Eu vi nas mídias israelenses também que Netanyahu está tentando fugir de uma possível indiciamento e prisão, né? Também dentro de Israel e também pelo Tribunal Internacional. Então ele quer fugir pela tangente e ele está conseguindo fugir pela tangente, né? Mas a gente continua aqui se manifestando, a gente continua aqui se engajando nas redes e, sinceramente, gente, a gente tem que ter os olhos bem abertos, porque tudo que reflete aqui nos Estados Unidos vai refletir no Brasil também. Um grande beijo, um abraço e até mais, pessoal. Eu fui.